Olá, amigos. Vamos aqui a uma análise especial sobre o que esperar para a nossa bolsa no mês de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui abaixo desse vídeo você tem o botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. Lembrando que diariamente nós temos aí o Radar do Mercado, nós temos análise de fechamento pregão, durante o final de semana nós temos Radar da Semana. Aproveite máximo esse conteúdo e, logicamente, explore também o conteúdo existente, o conteúdo de aprendizado. Então vamos aqui começar com a análise. Antes de dar o start, eu já peço para que você deixe seu like, seu joinha aqui nessa análise. Vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para isso. E lembre-se, no decorrer desse vídeo vou destacar estatísticas desse mês, do trimestre e falar sobre anos eleitorais. Então fica aqui comigo até o final do vídeo que tem coisas boas aqui para serem mostradas. Então vamos lá, vamos começar aqui falando do gráfico anual e depois eu vou falar um pouco do gráfico quadrimestral, na verdade o trimestral do Ibovespa, do gráfico trimestral do Ibovespa, e depois eu venho falando de estatística. Começando pelo gráfico anual, a tendência continua sendo de alta, então não mudou a tendência, a questão de topos e fundos ascendentes. E ainda mantendo a possibilidade de se ter algo mais para cima nesse ano, superar a máxima do ano passado, e o ano seguinte fazer a mesma coisa, superar a máxima desse ano. Falando em termos de tempo de movimento, comparando esse tempo aqui com todo o processo de queda, e até mesmo que isso aqui já meio que passou do tempo, que tinha 5 anos, aqui já tem 6 anos aqui dentro do movimento subindo, então fica a expectativa que possa replicar em termos de simetria de tempo esse prazo aqui de 8 anos, então a gente teria uma expectativa aí de poder ter mais 2. Então vamos olhar para as estatísticas e a gente vê se isso é mais provável. O fato é que perdeu um pouco de força, o Ibov nesse ano está acumulando uma alta de 2,9%, o mês caiu 10%, então isso prejudicou, estava bem no ano, e aí perdeu força após testar o maior fechamento anual do Ibovespa, que foi nos 119 mil pontos. Chegou lá nessa região de 119, 120 mil pontos e perdeu força, que já era uma região de resistência que a gente comentava aqui. No gráfico quadrimestral, a tendência continua sendo a tendência continua sendo de alta também. Aqui a gente teve essa alta forte, Covid aqui, né, uma queda muito forte, depois recuperação, mantendo a tendência de alta, faz uma correção e gera um sinal de alta. Só que é um sinal de alta abaixo dos dois topos anteriores, uma zona de resistência muito importante. Vai lá, testa. Esse candle aqui é vamos dizer assim, uma sujeira no gráfico, né? Na realidade é só esse candle aqui, é como se tivesse o fechamento aqui para baixo mesmo. Como se fosse esse candle aqui e a gente tirasse esse aqui, enfim, tem um bug aqui no Profit para exibir o gráfico trimestral, mas de maneira geral a gente tem ainda uma sinalização de um fundo ascendente que ele será abortado se ocorrer a perda dessa mínima. E aí que a perda dessa mínima é a mínima do ano, que foi feita em janeiro em 100.074 pontos. E aí gravem aí esse número, grave essa questão de janeiro, que eu vou falar mais adiante sobre a questão das estatísticas, principalmente de anos eleitorais. Mas o que mais afetaria em termos de cenário de mudança de tendência completa aí no trimestral aqui seria a gente ter o Ibovespa para baixo dos 93.386 pontos, ou seja, abaixo desse grande candle de alta que rompe aqui tudo para cima. Isso para mim seria, em termos de leitura gráfica, um sinal mais negativo. E aí partindo para o gráfico mensal, olha só essa queda aqui do mês, 10,1% de queda. Formação de um topo descendente no Ibovespa. Isso significa dizer que a tendência está indefinida e aqui com esse sinal com viés de baixa. Com o que tinha acontecido aqui, tinha sido algo positivo, que trazia um viés de alta, apesar da tendência indefinida de médio a longo prazo, que é do gráfico mensal. Mas esse candle aqui, a tendência continua sendo a mesma, indefinida, mas agora com viés de baixa, porque a última informação do gráfico é mais negativa e aumenta a probabilidade da gente ver nos próximos meses um movimento para baixo. O Ibov entra numa tendência de baixa de médio para longo prazo se acontecer justamente a perda dessa mínima aqui que está abaixo daquela que eu falei, daquela 100 mil de janeiro. Na realidade, isso aqui é a mínima
100 mil desse fundo, né, que eu falei para gravar é 100 mil, de janeiro é 100, 850 a mínima, 849 sendo mais exato. E a mínima desse fundo que eu falei para gravar é essa mínima desse último fundo ascendente, fundo ascendente não, um fundo importante no gráfico que a perda dele, se oscilar abaixo dele, significa dizer que a gente tem uma tendência de baixa no gráfico mensal, um cenário mais negativo. Então, nesse momento, a gente tem um viés de baixa, mas a tendência está indefinida no médio a longo prazo. Mas vamos falar de estatísticas, então, do mês de maio, que a gente está para entrar aqui a partir desta segunda-feira. Então, o que temos em termos de estatística? Vou começar aqui falando primeiramente da parte aqui de estatística dos últimos 24 anos. Como é que funciona os últimos trimestres e depois eu venho falando de cada mês. Segundo trimestre, que é o que a gente está caminhando para o segundo mês desse trimestre, que é maio, o saldo do trimestre, saldo desse trimestre, segundo trimestre, nos últimos 24 anos, ele é levemente positivo, 3,1%. Ele é levemente positivo, é o trimestre mais fraco, basicamente, do ano. Então, o segundo trimestre costuma ser o mais fraco do ano. E como é que se comporta em anos eleitorais? Pegando de 94 para cá, nas últimas 7 eleições. Bem negativo. Na realidade, ele é o único trimestre negativo e o saldo acumulado desses trimestres, somando o percentual de fechamento do Ibovespa de abril, maio e junho, se soma isso em cada ano eleitoral, o resultado final é menos 83,18%. E aqui entra um dado importante, que é, beleza, e como é que o mês de maio se comporta em anos eleitorais? Eu vou falar a respeito. O saldo acumulado no total, nos últimos 24 anos, do mês de maio, é de 42,1%. Então, pegando aqui, eu vou colocar até um pouco mais para o lado para vocês visualizarem, é o mês com o maior número de quedas no ano. Então, ou seja, é o mês que mais fecha negativo no ano, considerando em todos os meses, é o mês que mais fecha negativo. Percentualmente é mais fecha negativo. E o pior saldo acumulado do ano é do mês de maio, que a gente está entrando agora. Tem até aquela sell in May, go away, né? Então, deixa eu só colocar aqui para baixo, que eu terminei tirando. Então, é o mês que tem esse saldo mais negativo. Terminou pulando aqui, agora não está querendo voltar mais. Deixa eu dar um Ctrl Z que fica mais fácil, ponto. E aí aqui, outro ponto importante, saldo em ano eleitoral. Então a gente já viu que nos últimos 24 anos, maio, condiz com a frase sell in May and go away. Ou seja, você vende aí basicamente antes de maio e pula fora, mas também tem aquela questão de, opa, vou aproveitar o mês de maio que fecha em queda, em média, e vou fazer compras no valor mais abaixo em diversos ativos. Tem esse pensamento também, em vez de só entrar no desespero. Mas o ponto aqui, em ano eleitoral, que é o que nós estamos, o mês de maio, só pegando o maio em anos eleitorais, menos 44,85%. E nas últimas 6 das 7, as últimas 6 eleições, maio fechou no vermelho. Ou seja, desde 1998 para cá, 98, 2002, 2006, 2010, 14, de 18, todas as eleições, essas últimas eleições, fechamento em queda, e a média de queda no mês foi de 6,4%. Então, entramos maio com uma sinalização de topo no gráfico mensal do Ibovespa, o que é algo negativo, aponta para baixo, depois de uma queda de 10,1%, que pode iniciar um movimento para baixo, faz sentido. Entramos num mês que a estatística geral não é favorável, né, nos últimos 24 anos, isso não significa dizer que vai fechar no vermelho. Por quê? Porque nos últimos 3 anos, maio fechou no positivo. Então tem isso, ou seja, olhando a estatística como um todo, aponta mais para baixo. Mas nos últimos 3 anos, maio conseguiu fechar no azul ou no verde, enfim, no positivo. E falando em positivo, quantas vezes maio fechou nos últimos 24 anos no positivo? 8 vezes, 33%. E no negativo, 16%. Como eu já disse, é o mês que mais tem aqui, falando mais acima que eu comentei sobre o saldo acumulado, que é o mês com o maior número de quedas no ano. Ou seja, 16 nos últimos 24. 67% basicamente aí na estatística negativa. E o desempenho médio, que eu comentei ali em anos eleitorais, de ser menos 6,4%, é acima da média em anos eleitorais a queda, em média. Quando cai,
Somando os meses que caem, os 16, dividindo pelo somatório, dá 5,8%. E os anos que sobem de 8, dividindo pelo somatório, vai estar 6,2% de média de alta. Então essa é a estatística do mês de maio. Eu vou trazer outra estatística aqui ainda voltada à questão em anos eleitorais, que é interessante falar, que é, deixa eu ver se eu consigo exibir aqui, era para aparecer aqui para mim, deixa eu ver se eu consigo voltar, não consigo. Eu tinha colocado aqui na tela, eu vou achar então isso aqui, segura aí que eu vou trazer agora para vocês. Pronto. Vou colocar aqui na tela. Só um instante que aí... Pronto. Aqui... Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, bicho. Ô louco. Agora vamos dar um zoom aqui para dar uma melhorada, para ficar mais visível para vocês. Eu coloquei essa estatística aqui no meu Instagram, aqui embaixo, ó. Odalto Vieira. Então tá aqui, ó. O que é interessante destacar aqui? Isso aqui é nos anos eleitorais. Esse aqui em azul, isso aqui em azul, é que fechou em alta o ano. Esse aqui em vermelho, esse Vzinho aqui em vermelho, é que fechou em queda o ano. Então, nos últimos 7 eleições, tivemos 4 fechamentos positivos e 3 negativos. Mas o que chama atenção aqui é o seguinte, porque eu estou destacando esse maio, né? Porque quando fecha no positivo, todos os anos que fechou no positivo, e aí eu falo até o seguinte, vou resumir assim, toda vez que a gente teve, se um ano fecha no positivo ou no negativo, na maioria das vezes, apenas em um aqui não, apenas teve uma exceção, na maioria das vezes a gente teve a mínima do ano quando foi positivo, a mínima do ano é no primeiro semestre, e quando foi negativa, a máxima do ano foi no primeiro semestre. Ou seja, o primeiro semestre define a direção do ano. Então aqui, ó, por exemplo, nos 4 anos positivos, a mínima do ano aconteceu quando? Em maio, junho. Ou em maio, ou em junho. São os próximos 2 meses que a gente vai ter. Só que quando fechou no vermelho, a gente teve máxima em abril ou março. Esse foi o único ano que foi diferente, que teve uma bastante volatilidade, que inverteu, né? A mínima do ano está lá no primeiro semestre e a máxima do ano está no segundo semestre e ainda um ano negativo. Então, o que nós temos para dizer, o que eu tenho para dizer a respeito dessa estatística? Vou pegar aqui, vou tirar essa imagem agora da tela e também isso aqui e vou para o gráfico mensal. O mês de abril é a máxima do ano. É a máxima do ano até agora. E a mínima está em janeiro. Então, até o presente momento, com essa queda forte, com a chance de ter um topo descendente, com a chance de ter algo para baixo aqui, a gente tem um primeiro cenário de, a gente pode ter um ano negativo, porque apesar de terem poucas ocasiões, né, em termos de estatística, a gente, nos anos de queda lá, exceto um, a gente teve em maio ou março a máxima do ano. Então, março ou abril a máxima do ano. Então, já temos aqui a máxima em abril. Pode ser que não aconteça isso. E não aconteceu nenhuma vez, quando foi em ano em alta, a mínima em janeiro. Então, podemos ter ainda maio ou junho vindo aqui para baixo. Aí só que você pode também pegar assim, então vou olhar para o lado positivo, que os anos que conseguiu fechar em alta, a mínima do ano ou foi em maio ou foi em junho. Então isso pode acontecer. O Ibovespa passar por uma correção um pouquinho maior, vou pegar até um gráfico quadrimestral, ele voltar aqui basicamente a bater na média, vir aqui embaixo e depois gerar algo para cima. Ter aí uma sequência muito boa, um segundo semestre muito bom. E levando para a estatística dos anos eleitorais, os trimestres, o segundo e o terceiro e o quarto trimestre, eles são positivos, tá? Então é algo mais favorável. Então, de maneira geral, resumindo, nós temos uma tendência indefinida pelo gráfico mensal. Estatisticamente, maio, que é o que a gente está falando aqui, o que espera para a nossa bolsa, tende a ser mais negativo, em média mais negativo, apesar dos últimos 3 anos ter fechado no positivo.
Temos uma estatística que o segundo trimestre é o pior nos anos eleitorais. É o único negativo e bem negativo. E maio, das últimas 6 eleições, todas fecharam no negativo. Então a gente está entrando num mês que tende a ser mais negativo. Pela sinalização faz sentido. E fica aquela questão de poder ter ali uma nova mínima nesse ano, ou vive para baixo de 100 mil pontos, mas ainda com a possibilidade de recuperação na sequência. É lógico que lembrando que isso aqui estabeleceria a perda da mínima desse fundo, que estabeleceria a tendência de baixa. Então teria que ter algo muito relevante na sequência para mudar essa expectativa que teria sido deixada aqui como negativa após perder a mínima desse fundo aqui em 100.074 pontos. Então vamos lá, seguindo para o gráfico semanal, lembrando, isso aqui é uma estatística, dados estatísticos, e aí associado a uma leitura gráfica, o que é mais provável acontecer após esse mês aqui, já mencionei, mas coloca aqui embaixo, registra aqui para mim a sua opinião nos comentários, o que você acredita para esse ano? A máxima realmente vai ser aqui em abril e a gente vai ter um ano negativo? Essa é a sua expectativa como cenário como um todo que nós temos, né, geral, seja aqui ou no mundo? Ou você acredita que realmente podemos aqui até vir a cair e depois se recuperar e ainda fechar no positivo? Lembrando, para que o ano feche no positivo, não precisa de muita coisa, né? Porque aqui ele está positivo, né? Então ele pode vir aqui, ó, ele pode vir aqui fazer a mínima do ano em maio ou junho e gerar algo aqui para cima. Se ele passar daqui, ele já vai estar no positivo. Tá? Então, ou seja, e aí? Fechando no positivo ou no negativo no ano? E é importante também ressaltar que para perder a mínima do ano, precisa cair 6,7%. Então, a estatística está lá na faixa de 6,2% ou 6,4%, que eu tinha comentado aqui, de maio, média. Então, se foi de queda, a gente pode ter realmente algo aqui juntando com junho, a gente pode ter algo para baixo. Semanal, falando do gráfico semanal, nós temos aqui o Ibovespa. Eu já comentei até, nem vou alongar muito aqui, porque no radar dessa semana eu comentei sobre o Ibov, né, no gráfico semanal. Então, basicamente, ele vai apontando para o que foi comentado ali no mensal, de a tendência já ficou indefinida, mas com viés de baixa, muito forte esse movimento, ou seja, por mais que possamos ter algumas semanas de recuperação no mês de maio, o caminho mais provável é de se ter ainda algo mais para baixo, até que o mercado mostre algo diferente disso. O primeiro desafio aqui para começar a mostrar algo diferente disso é voltar para cima da região em torno de 111.700 e depois, mais relevante ainda, 114.500 a 115 mil pontos. Então isso seria o cenário de reversão dessa expectativa mais baixista que nós temos agora para o Ibovespa. E o gráfico diário também comentei, a gente fala isso aqui diariamente, tendência de baixo, segue apontando mais para baixo. Então, o que tiramos de tudo isso aqui, né? Que esperar para a nossa bolsa? Que para maio, tecnicamente, fica um cenário mais voltado a trabalhar na ponta vendedora. E se eu pegar o GPS da tendência, a gente tem a maioria dos ativos também apontando para baixo, que esse aqui está aparecendo para você aqui, o GPS da tendência. Então, são vários ativos que estão entrando no mês com um cenário mais negativo. Então, dessa forma, a expectativa realmente é mais negativa e, consequentemente, como a gente trabalha em cima de probabilidade, correções tendem a trazer oportunidades na ponta vendedora no decorrer de maio. E para compra, um ou outro ativo, ser um pouco mais específico para a entrada em um ou outro ativo e podendo até fazer entrada contra a tendência, mas sabendo que a exigência em termos de objetivo para cima é menor devido a todo esse cenário que eu acabei de comentar. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção. Espero que essa leitura aqui do que esperar para a Bolsa, mais completa, com mais estatística, falando inclusive de ano eleitoral, tenha sido útil para você de alguma forma. Se foi, deixa um like, deixa um joinha. Agradeço demais sua valiosa audiência. Deixa seu comentário aqui também nessa análise especial. Um grande abraço, um excelente mês de maio a todos nós.